Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Levar o nosso pensamento a Deus em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Oportunidades de crescimento que nos apresenta, oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando que nos auxiliem para que das leituras que nós vamos fazer nasçam novas, boas resoluções, maiores e melhores entendimentos. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte terceira das leis morais, e nós estamos no capítulo 8º da Lei de Progresso. Já vimos, são seis tópicos no capítulo, e nós já vimos os dois primeiros, estado de natureza e marcha do progresso, e hoje nós vamos ver os dois seguintes, povos degenerados e civilização. Assim, a título de ligação, de recordação, na leitura anterior, nós extraímos algumas ideias-força para nos ajudar nesse prosseguimento. Então, a primeira delas é que o estado de natureza, caracterizado como alguma coisa existente muito primitivamente no ato da criação do homem, quando todos gozavam de liberdade absoluta, gozavam de igualdade absoluta, né? Esse estado de natureza ele é incompatível com o grande objetivo que Deus fixou para cada um de nós na criação, de cada um de nós espíritos, que é a perfeição. Logo, o estado de natureza é um estado em que o espírito não pode nele permanecer. A segunda ideia, a força, é que em não podendo gozar de liberdade absoluta, né, o homem foi obrigado, viu-se contingenciado a aceitar um contrato social, uma vida social, né, que é regulada por outras leis, que não a lei natural, outras que ele próprio estabeleceu, né, para que houvesse boa convivência, né, mas que, apesar dos pesares, né, gera uma oportunidade de progresso para todos os espíritos, porque em vida social, ou na vida social, os espíritos conseguem influir-se, ou influenciar-se, melhor dizendo, né, de sorte que cooperam uns no progresso dos outros, né? Então, esse contato que a vida social permite, né, é também fonte de progresso. Uma terceira ideia é que o progresso intelectual, o avançamento do conhecimento, ele favorece o progresso moral, na medida em que o homem, entendendo mais, conhecendo mais, diferencia melhor o bem do mal, né? Vimos também que o progresso intelectual é incessante, não para, ao passo que o progresso moral é necessariamente resultante do exercício do livre-arbítrio de cada um, das opções que o homem faz, porque o homem pode sempre escolher, não é? Então, o progresso intelectual tem uma marcha ininterrupta, vamos dizer assim, já o progresso moral depende da nossa boa vontade, da nossa aceitação, do nosso exercício de livre-arbítrio, das nossas escolhas. Por fim, uma ideia que a gente já trazia, mas que foi bem reforçada, o espírito não pode retrogradar, né? Ele tem que progredir incessantemente. Essa é a tônica da lei de progresso. Não há marcha para trás, ou não há como voltar atrás, né? Mesmo que a gente deseje voltar aos bons tempos de outrora, né? É impossível.
né? Então, a marcha do progresso do espírito na sua evolução é incessante e sempre para frente, avançando sempre. Aqui nós vamos então começar a nossa aula de hoje, né? O nosso estudo de hoje, pelo tema povos degenerados. Vamos começar na questão então 786. Kardec questiona o orientador. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, nesse caso, o progresso? Povos que estavam muito avançados, né? Civilizações que estavam muito avançadas e que regrediram, vou usar o termo, regrediram, caíram de volta na barbárie, né? É o caso, por exemplo, vamos citar um exemplo, o Império Romano, né? O Império Romano era uma potência, dominava militarmente tudo e o seu modo de pensar, seu modo de viver expandiu na Europa como um todo, né? E ele entrou em declínio, né? Então é nessa direção que o Kardec faz a questão. Avançou tanto, né? E por que degenerou como degenerou? Nosso orientador responde de uma forma figurada, e eu chamo a atenção dos nossos irmãos, uma alegoria que ele faz, mas muito interessante, permite a gente entender bem. Quando a tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, enquanto a casa nova não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, os do tempo do esplendor, os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Aqui ele coloca para nós, ou renova para nós, a ideia de que, em havendo progresso contínuo, os espíritos necessariamente têm que ser realocados. Então, em havendo progresso, nós estávamos estudando outro dia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Em havendo progresso do espírito, suas necessidades são outras. E o ambiente em que ele deve executar essas novas necessidades de progresso, também é outro. Então ele muda-se de casa, como diz o nosso orientador aqui. Sai de um casebre e vai para um palácio, vai para um lugar mais adiantado. É óbvio que esse lugar vazio que ficou, né, é ocupado por outro. Só que este lugar vazio que ficou era aquela sociedade esplendorosa que a gente admirava. Só que agora ela está constituída não por aqueles espíritos que lhe davam o esplendor, mas por outros que foram promovidos para galgar o esplendor que existia naquela sociedade, para chegar àquele nível. Então, essa degeneração, né, daquela sociedade, ela se dá por conta dessa substituição. É uma imagem bacana que ele coloca para a gente, fácil de entender. Em havendo progresso de uns,
e eles sendo promovidos a uma outra habitada, uma outra habitação, né? É natural que outros que estejam também em processo de progresso venham habitar aquele estágio que ele ocupava. E por isso a gente constata, né, esse declínio das sociedades, das civilizações. O que acontece é que houve substituição dos agentes, dos espíritos que estão ali naquele momento. Questão 787. Pergunta Kardec. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Nosso orientador responde: há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Aí o Kardec desdobra a questão, pergunta em cima da questão anterior. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Essas que eram rebeldes ao progresso, né? E que foram aniquiladas. Qual é o futuro dessas almas? Nosso orientador responde: chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Então, são retiradas, né, da encarnação, né, e são reintroduzidas em uma outra experiência que lhes permitirá ir mais adiante. Ninguém fica relegado, diz ele. Deus não deserda ninguém. E Kardec desdobra ainda mais uma vez. Ele pergunta: assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? E aí o orientador responde assim: tu mesmo o foste de uma vez. Perdão, tu mesmo o foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Ou seja, nós vivemos um momento atual, né, sempre esquecidos, e isso é até interessante para não embaraçar o nosso progresso, o nosso avançamento, mas sempre esquecidos de que nós fomos bem mais precários, bem piores do que somos. Que nós somos hoje um acumulado de experiências que é muito melhor em relação à nossa origem, ao nosso passado mais recente. Então há um crescimento. Quando o Kardec pergunta, então poderia um civilizado ter sido um selvagem antropófago que se alimentava de carne humana? Né? Para nós o cúmulo da barbárie, porque não existe essa possibilidade, nós já estudamos isso, né, na lei de conservação. E ele diz, mas todos estão em processo de progresso. Tu mesmo o foste mais de uma vez. Tu mesmo o foste. Selvagem, bárbaro, mais de uma vez. Até chegar a esse ponto. Você vem acumulando experiências, você vem avançando, melhorando, progredindo. Né? Questão 788. Aí o Kardec pergunta: os povos são individualidades coletivas? São conjuntos de individualidades, um coletivo, né, com características próprias. Os povos são individualidades coletivas que, como indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? As diversas civilizações extintas que a gente tem notícia, né? E sociedades também que se encerraram, foram substituídas, né? É nesse sentido que ele coloca. Como existe sempre esse processo, infância, madureza, decrepitude, não podemos cogitar que estes povos hoje, os mais avançados, também não entrem no processo de decrepitude e venham a desaparecer, né? Como aconteceu na antiguidade.
E aí o nosso orientador responde assim: os povos que vivem apenas a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da claridade, e da caridade, das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. O que o nosso irmão coloca é como os homens, as coletividades também podem ser viciosas. Se elas forem orgulhosas, egoístas, se elas forem materialistas, se elas estiverem divorciadas, sua legislação estiver divorciada da lei de Deus, né, elas estão fadadas à morte, ao declínio e ao desaparecimento. Se essas sociedades, né, por outro lado, estiverem amparadas, ele diz, na caridade e nas luzes, no intelecto, né? Então, a caridade colocada como a virtude excelente, né? a maior das virtudes, né? E no desenvolvimento intelectual, nas luzes, que ele chama de luzes, no intelecto bem desenvolvido, quem se apoiar em conhecimento e virtude permanecerá. Durará no tempo. Essa sociedade, mesmo com a substituição dos indivíduos, manterá os seus valores e será o farol dos outros povos, né? A gente vê isso, vamos fazer assim, quando, por exemplo, Deus entrega a Moisés as tábuas e diz que o judeu é o povo eleito, né? Tinha as condições para ser o farol de outros povos, né? Mas, para isso, ele tinha que desenvolver-se moralmente e intelectualmente, né? Não necessariamente materialmente, mas se lá já era difícil entender virtude, esses aspectos subjetivos, né? Imagina se hoje a gente tem essa dificuldade, imagina lá para os nossos irmãos judeus daquele tempo, né? Então, pautaram, ou pelo menos entendiam, né, que toda a sua força estava em força militar, em supremacia bélica, interessante para um povo que foi escravo a vida inteira, né? Saiu da escravidão de um lugar, caiu no outro, depois caiu no outro, e no tempo de Jesus estava sob domínio romano, né? Sob a dominação romana. Quer dizer, seria fácil para eles entender a proposição, mas não foi. Então, a colocação que o irmão faz aqui para nós é excelente, né? Os povos que são constituídos por indivíduos não fogem da regra do indivíduo. O indivíduo que se intelectualiza e se moraliza, né, permanece. O nome dele avança. Ele funciona como um guia, como um farol, como um exemplo, né? Aí nós podemos citar o próprio Jesus, né? Alguém que não tinha posses, não tinha força, não tinha, né? Tinha a força da palavra, a força do exemplo para ensinar e para conduzir, né? E é um nome imortal, vamos dizer assim, né? É um nome que está entre nós, pautando as nossas vidas. Então, essa é a ideia. Então, os povos que se fiam em força
e em extensão territorial, desprezando os aspectos mais relevantes, que são a intelectualidade e a moralidade, estão fadados, num determinado ponto, a desaparecer. E eu renovo a citação do Império Romano, que entrou em degenerescência, né, e acabou por sucumbir. Um império que dominava toda a Europa. Toda a Europa. Vestígios de dominação romana na ilha do Reino Unido, né, na Grã-Bretanha, tem vestígios de dominação romana. Quer dizer, a decrepitude os alcançou por conta de uma, vamos dizer, falta de enxergar o que era importante. Tá? Intelecto e moralidade. Guardem, intelecto e moralidade. Nós, assim como a nossa nação, a nossa humanidade, né? 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Desaparecer as nacionalidades é possível, diz ele, ou pergunta ele. E o nosso irmão responde assim: uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele, às custas dele, explorando ele. Então, um reforço praticamente à ideia anterior, em que ele enaltece o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral como as bases para a permanência de uma determinada sociedade no tempo. E aqui a pergunta é de outra natureza: se toda a humanidade se reuniria como uma só nação? Ele diz: não, existem as diferenças, existem as peculiaridades, né? Aqui ele cita clima, né? Eu acredito que até para poder mostrar que exteriormente, né, já nos obriga, o ambiente já nos obriga a certas diferenças de costumes, de necessidade. E isso também nos obriga a uma legislação compatível, a um ajuste compatível. Aí ele diz: mas a caridade, né, é capaz de fazer isso, porque ela não distingue as criaturas. A caridade iguala as criaturas. E neste ponto, quando a caridade estiver instalada nas nações, nos grupos sociais, então eles se respeitarão como os indivíduos se respeitam por caridade. E ninguém viverá às custas dos outros, né? E ninguém causará dano aos outros. Então essa é a paz que todo mundo persegue, né? Que é a paz apoiada na lei de Deus, caridade. E aí ele faz uma nota, ele diz assim, uma nota bem longa, em que ele fala de pluralidade das existências, de unicidade das existências. Nós vamos ter que comentar ao longo da nota. Ele diz assim: a humanidade progride por meio dos indivíduos, que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, os que se melhoram e se instruem preponderam, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos surge no seio dela,
da humanidade, homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm a autoridade e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. E aqui ele entra no terreno da unicidade das existências, da pluralidade das existências. Vida única ou diversas vidas, né? Diversas reencarnações. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada a nação, será mais ditosa neste mundo e no outro, concebe-se. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los-á a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Os que morreram cedo estão privados da felicidade? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe, ou eles gozarão de uma felicidade menor? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro, é claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade de existências. Vida única, uma encarnação só. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que outro, que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Se os homens vivessem 1 milênio, 1000 anos, conceber-se-ia que neste período milenar tivessem tempo de progredir. Mas diariamente morrem criaturas de todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, da bárbara que ela era, se tornou policiada. Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros, mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. E forçoso será então admitir que os esforços que se despendem para civilizar um povo não têm o poder, têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Comparamos essa teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. Melhor, comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas, vindo no tempo da civilização, tiveram sua infância como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente.
vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que de futuro se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo de sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar, ainda resulta que os trabalhos de melhoria social, aquela teoria da unicidade, da teoria vulgar, ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina, barbárie ou barbaria. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. Aqui ele faz um apanhado completo, de todos os aspectos que a gente tem que considerar dentro da lei de progresso. Ele resume, nesse ponto, todas as ideias, eu acho. Inclusive fazendo o contraponto entre a teoria da pluralidade das existências e a teoria da unicidade das existências. Na teoria da unicidade, é fácil a gente detectar três coisas que não se coadunam com a figura que nós temos de Deus, com a imagem que nós temos de Deus, a compreensão que nós temos. Primeiro, a teoria da unicidade, para justificar as coisas como são, obriga Deus a ter criado espíritos desiguais. Se um é diferente do outro, criou espíritos desiguais. O segundo ponto é que, morrendo um com 5 anos e o outro com 90, Deus está concedendo tempo diferente de aprendizado para cada um dos espíritos. Então, ele está dando mais oportunidade para um do que para outro. Além de criá-los desiguais, ele proporciona tempos diferentes de aprendizado. E, por fim, obriga a gente a entender que todo o esforço de melhoria não melhora as pessoas. Ela simplesmente obriga a Deus a criar pessoas melhores. O que é um contrassenso. Então, são três coisas malucas que a teoria da unicidade nos obriga a concluir. Olhando as coisas, vendo ao nosso redor como as coisas são, a nossa conclusão só pode ser essa. Por outro lado, a teoria reencarnatória fica amplamente justificada dentro da lei do progresso. Nós preparamos hoje o nosso dia de amanhã. Então, hoje, com tudo que eu faço, eu preparo as condições para o meu retorno. Vivendo hoje, 66 anos, no último terço da vida,
eu tenho que ter preparado as condições para quando eu for reencarnar lá na frente, eu seja recebido num ambiente que me proporcione condições de progresso maior, continuado. Né? Então, eu sou o beneficiário do meu trabalho. No frigir dos ovos, né, é isso que a teoria reencarnatória nos traz. Você trabalha para você mesmo, na medida em que todos os benefícios que você estende, todas as melhorias que você faz, redundam num ambiente mais favorável ao seu retorno, lá no futuro, lá na frente, sabe-se lá quando. Né? É nesse sentido que ele faz essa abordagem. E um texto longo, mas muito, muito bom, recheado de ideias muito felizes e muito, muito claras. Assim, cria para nós uma compreensão objetiva, né, do que seja o progresso, né, dentro da teoria reencarnatória. Como é que a coisa acontece? E ele diz, e eu gostaria de ressaltar, só fechando as duas teorias, da teoria vulgar fica a ideia de que todos os benefícios que existem hoje só favorecem a nós mesmos e aos que virão ali imediatamente ali na frente, meus filhos, quiçá meus netos. Né? Meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, nenhum deles seria beneficiado com isso. Essa teoria da unicidade da existência obriga a isso. Eles perderam a vez, perderam a oportunidade. Deus não lhes deu uma oportunidade. Mas, com a nossa visão, né, os progressos que são feitos hoje favorecem meu pai, minha mãe, meu avô. Porque eles virão, ou já vieram, sabe-se lá, nesse ambiente que eu estou criando hoje, nesse ambiente que eu mantenho hoje, nessa condição social que eu mantenho hoje, que eu trabalho para manter. Né? Então, é essa beleza, vou usar a palavra, essa beleza que há, né, na visão da lei do progresso aplicada, né, à reencarnação. A reencarnação funcionando como um instrumento de progresso, de avançamento. Né? Segundo tema, civilização. Vamos entender civilização. Civilização é um conjunto de aspectos, isso por definição de dicionário, né? Conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma determinada época, região, país ou sociedade. Né? Então, é um conjunto de aspectos peculiares que caracterizam, por exemplo, a nação brasileira, a civilização brasileira. São os aspectos que caracterizam. Essa é a ideia. Questão 790. É um progresso a civilização ou, como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Vou remeter os meus irmãos a Rousseau, que disse que o homem é naturalmente bom e que a sociedade o corrompe, ou seja, a culpa é da civilização, por o homem ficar bárbaro. Então a pergunta do Kardec é objetiva, e eu acho que ele está falando do Rousseau, né, que tinha, tinha esse adágio. Né? É um progresso a civilização, ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade. E aí, o nosso orientador responde assim: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Então, é um meio de caminho, vamos dizer assim. Aí o Kardec desdobra. Será racional condenar-se à civilização? É razoável que alguém fale contra a civilização, o processo civilizatório? Me desculpem.
Nosso orientador responde assim: condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Eu chamaria a atenção aqui, né, a maneira como o nosso orientador se refere à civilização. Obra de Deus, ou seja, a civilização é o processo pelo qual os filhos dele, os espíritos que ele criou, se aperfeiçoam, se melhoram. Civilização é desenvolvimento intelectual e aprimoramento moral. Isso é civilização, né? Então, ele diz: condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. 791, Kardec pergunta: apurar-se-á algum dia a civilização, ela será melhorada, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Nosso orientador responde assim: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Existe uma ordem natural para as coisas acontecerem, é o que ele diz. Então, ela se desenvolverá, ela se melhorará, né, a tal ponto de sanar os próprios males. Sim, com certeza. No dia em que o senso moral estiver no mesmo nível que o senso intelectual, né? Enquanto houver desequilíbrio com prevalência da intelectualidade sobre moralidade, nós veremos desvios, veremos o que ele chama os males, né, da civilização. Questão 792. Kardec pergunta: por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Por que o pacto social já não produz o bem, vamos dizer assim, completo, né? Por que não produz logo de uma vez o bem que ele pode produzir? Por que vem aos pedaços? E aí o nosso orientador responde assim: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Então, não é culpa do processo civilizatório, não é culpa da civilização, é culpa do homem, que ainda está inapto, né, e indisposto. É o que ele coloca: inaptidão e falta de disposição. Kardec desdobra a questão. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? A questão que se coloca é por que a civilização já não gerou o bem de pronto, o benefício que se propõe gerar, o progresso, a perfeição, né? Mas a perfeição não depende do processo, a perfeição depende dos indivíduos. É isso que o irmão colocou para nós. Os homens não estão aptos, falta-lhes cabedal para alcançar, né? Ou tem isso, mas não tem disposição, não tem vontade, né? Aí Kardec força, mas não será também porque a civilização cria necessidades novas, né? Criando novas necessidades, suscita paixões novas, novos interesses, que desviam o homem do bem? O nosso orientador responde laconicamente: e completa. E ainda, porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Nós estamos num processo, né? Exigir o produto acabado no início do processo é um contrassenso. Ele diz: tempo é preciso para tudo. Existe um tempo para que as coisas se acertem, para que as coisas cheguem ao seu lugar. E mais do que isso, ele volta para o homem e ele diz: olha,
não desenvolvem para e passo, em paralelo, lado a lado, não desenvolvem o senso moral e a intelectualidade na mesma cadência. Então você vai ter essa descompensação, esse desnível, que gera a imperfeição, vamos chamar assim, do processo civilizatório, né? Questão 793. Pergunta Kardec. 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Até agora se falou de civilização incompleta. É um processo incompleto, não está pronto. E quando é que a gente vai ter a civilização completa? É a questão que Kardec coloca. Nosso orientador responde assim: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, quem enche a boca para se dizer civilizado, ouvido o nosso irmão aqui, já tem que se rebaixar à condição de povo esclarecido, né? Porque, efetivamente, nós não alcançamos a plenitude da condição que ele expõe. Ele diz: vocês não podem se dizer civilizados, senão quando vocês tiverem banido todos os vícios que desonram a civilização. E quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Remete a Jesus Cristo, ao seu ensino, né? Tem uma nota, né? E ele diz assim: a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade. Onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Onde com menos parcialidade se exerça a justiça. Onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas.
onde exista menor número de desgraçados. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. A descrição que o nosso irmão faz, né, daquilo que seria o ideal para se chamar de civilizado, para que nós considerássemos o desenvolvimento completo, o desenvolvimento moral completo, está muito longe de qualquer lugar que a gente conheça, né? Porque a gente sempre lembra isso, né? As coletividades são o resultado da soma de seus indivíduos. Uma coletividade que reúna indivíduos, em sua maioria, degenerados, não pode ser uma coletividade moralizada, é incompatível. Então, eu gostaria que os meus irmãos prestassem muita atenção na descrição, relessem, se pudessem, ou ouvissem novamente a minha leitura, porque ela nos aponta a quantidade de melhoria individual que nós temos que fazer para alcançarmos a nação que nós desejamos. Nós vamos novamente agradecendo a Deus a oportunidade por estarmos reunidos. 50 minutos de reflexão, de boa leitura, de pensamento sadio, rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade se mantenham conosco, nos mantendo iluminados para que nossa visão se faça clara, para que a nossa caminhada se faça segura e nos infundindo força moral suficiente para que a gente adote, enfim, a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.